Boa noite a todos. Trago um abraço para todos os companheiros e vamos estudar, porque mesmo com pandemia, com isolamento social, a gente tem condições de darmos continuidade ao nosso estudo, ao nosso aprendizado, da forma que estamos fazendo. Hoje vamos fazer isso, estudando a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, capítulo 1, capítulo 25, versículo 1 a 13. O texto foi analisado, interpretado por Rodolfo Cariares, e a parábola fala o seguinte: o reino dos céus é comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando a chegar o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram todas ao seu encontro. Então elas se levantaram a fim de preparar as suas lâmpadas. E disseram às imprudentes às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: talvez não haja o bastante para nós e para vós. E depois aos que o vendem e comprai-o. Enquanto elas foram comprar, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então, na realidade, essa parábola, que está em Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, primeiro temos que entender o que acontecia na época, porque Jesus utilizava os exemplos da época para deixar ensinamentos para nós. O companheiro José Argemiro da Silveira, de Ribeirão Preto, ele fez uma crônica, um artigo, explicando esse costume judaico em que as amigas da noiva acendiam tochas, que usavam azeite para criar as chamas, para alimentar as chamas, e com essas tochas elas faziam um cortejo esperando o noivo chegar. Assim que o noivo chegava, era muito escuro lá, todos entravam para casa, a porta se fechava e ninguém mais entrava. Então, Jesus pegou esse contexto, que ele observava essas coisas que aconteciam e aproveitou esse acontecimento e deixou para nós um outro ensinamento. E que, na realidade, na interpretação de Jesus, na realidade, as 10 virgens se dividiam, umas 5 imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes representam aqueles que se preocupam apenas em condenar, condena o pecado, condena o mundo, condena o sexo, as coisas do mundo não servem para a gente, não pode ver televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando temos pensamentos maliciosos, alguma coisa nesse sentido, que martirizamos nosso corpo com aquelas lâminas e tal. Então, na realidade, a gente prefere dizer que somos bons e botamos a culpa nas outras pessoas. Então, é o que a gente chama daqueles dos religiosos que são da boca para fora, que muitas vezes nós somos somente da boca para fora. A gente conhece a doutrina espírita, a gente conhece algumas coisas, às vezes a gente fala que pratica, mas quando acontece alguma coisa que prova realmente o nosso aprendizado, a gente demonstra que não aprendeu, se revolta, se chateia contra Deus. Então, isso realmente é somente da boca para fora, isso é imprudência, como você falar da verdade, vamos praticar a verdade de Jesus. Mas qual é a verdade de Jesus? Jesus falou que a verdade nos salvaria das imperfeições, da ignorância. Mas conhecemos essa verdade? Lógico que não. Então, na realidade, as imprudentes seriam quando a gente age dessa forma, sem entendimento, fé cega, aquela situação toda, sem evoluir muito, criando mais problemas do que evolução. Já as virgens prudentes retratam aqueles que, além dos cuidados que tomam
para se manterem incorruptíveis, trata também de prover-se do azeite das virtudes. Então, aquele azeite que alimenta a tocha lá no costume, no cortejo judaico, Jesus utiliza como se fossem as virtudes. Temos que adquirir virtudes que vão alimentar o nosso entendimento, a nossa compreensão, e a gente vai começar a agir de uma forma diferente. É como aquela questão da árvore que dá maus frutos, né? E depois de tratada, cuidada, adubada, seja lá como for, a árvore passa a dar bons frutos, que é o que Jesus fala, que a árvore boa é aquela que dá bons frutos. Então, quando passamos a entender, a compreender, a perceber que somos também imperfeitos, né? Nós passamos a perceber que temos coisas para melhorar, temos coisas para superar. Então, isso são as virtudes que vamos adquirindo e que a gente só consegue isso através do estudo, que é constante na doutrina espírita, estuda sempre, a observação, ou seja, observar o próximo, observar o mundo, observar nós mesmos, as imperfeições que nós temos, e utilizar de disciplina, de vigilância, para que não, né, caiamos no mesmo problema. Né? E quando ele fala que a chegada do noivo, né, não se sabe a hora, né, que o noivo vai chegar, na realidade é a questão da transformação. Né? Quando é que a Terra vai se transformar para a regeneração? Em que momento que os espíritos imperfeitos, mas que não têm condições de reencarnar nesse mundo, serão levados para outros mundos? Nós estaremos, né, nesse grupo que vai ficar ou no grupo que vai? Vai depender. Somos imprudentes ou prudentes? Né? Então, quando ele fala também que as prudentes não quiseram ceder, né, o azeite para os imprudentes, é em relação às virtudes, já que o azeite são virtudes, as virtudes não podem ser transferidas, elas têm que ser conquistadas. Né? Então, é igual a questão do amor, quando a gente estuda, né, em diversos estudos, que fala que o amor não é uma coisa, o amor é um conjunto de coisas, é um grupo de coisas. Né? Quem tem mais de virtudes, mais amor tem. Quem tem virtudes em graus maiores, mais elevados, o amor é mais elevado. Por isso que a gente percebe que o amor de Jesus a gente não tem como comparar, né? Porque Jesus possui virtudes que desconhecemos, que nem sabíamos que existe ainda. Né? Então, a prudência está justamente em correr atrás e aprender. Porque que hora que chegará o noivo? Que hora que vai haver a mudança? Seremos pegos de surpresa? Será que vamos desencarnar e depois ficar no ranger de dentes, lamentando porque não aproveitamos as oportunidades? Vamos para uma reunião mediúnica pedir ajuda, socorro? Então, ele chama a atenção justamente para a gente perceber que é aqui, nesse momento, na nossa existência, que a gente tem que aproveitar. Né? Então, ele fala, então será inútil clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, porque o Cristo não responderá. Né? Nos responderá, não vos conheço. Né? A questão de não estar preparado, não estar em condições. Quando Emmanuel falava para Chico Xavier que ele tinha que ter disciplina, disciplina e disciplina, na realidade, ele estava falando justamente isso. Porque o que é disciplina? A disciplina é o estudo, tanto que Chico Xavier estudava muito, 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 muito. A observação, ele observava tudo, né, as coisas que aconteciam com ele, as cartas que ele recebia, ele via se estava em condições de passar ou não para alguém, se não estivesse, ele guardava, se tivesse, ele passava. Então, na realidade, isso é uma observação constante, né, do mundo, e ele vigiava, né, sempre vigiando. É o que Jesus coloca para a gente, que temos que ser brandos, né, como a ovelha, porém prudentes como a serpente. Né? Prudentes, né, desconfiados, muita imperfeição a gente já tem. Agora, conseguir ser brando é uma virtude, é uma coisa que a gente tem que conseguir administrar para ser brando e ao mesmo tempo vigilante. Né? Por isso que Paulo de Tarso dizia que tudo me é permitido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, o que convém ou não, somos nós é que temos que decidir. E a gente só vai conseguir
perceber o que é certo ou errado para nós, se nós estudarmos, né, a parte intelectual, observarmos, né, o que está acontecendo, em que a gente está envolvido, não é isso? E vigiarmos. A vigilância já é a compreensão, o entendimento, né, de que podemos fazer coisas melhores. Né? Então, a questão de ser prudente ou imprudente cabe a nós. E nós sabemos que a doutrina espírita está aí justamente para isso, para trazer esclarecimento, entendimento, consolação, porque se estamos sempre criando sofrimentos para nós, temos que resgatar esse sofrimento e a consolação é importantíssima. Mas, acima de tudo, o aprendizado, porque mesmo com os sofrimentos a gente aprende e a gente acaba se melhorando, né, seguindo por caminhos melhores. Então, que possamos sermos cada vez mais prudentes, cada vez mais elevados, cada vez mais com as duas asas, né, da intelectualidade, da moralidade, para seguir em frente, né, no caminho do bem, tá bom? Fiquem com Deus, que possa ter havido um pouco de entendimento nesses poucos minutos, tá bom? Que Deus esteja com todos.